bom dia para você. Seja bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo. Agora são 8 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. Vamos juntos começar esse dia bem informados. O cafezinho já está na mão. Se você estiver se arrumando para ir trabalhar, só aumenta o volume e vamos juntos conferir os assuntos dessa terça-feira do Brasil e no mundo. Vamos ver os destaques da manhã deste 12 de setembro. Supremo Tribunal Federal libera empréstimo consignado a beneficiários de programas sociais. Prazo para a adesão de credores à nova fase do Desenrola Brasil acaba hoje. Nos destaques internacionais, criminoso brasileiro foragido é visto armado com rifle por moradores nos Estados Unidos. E ainda, rim bioartificial, que pode libertar pacientes da diálise, será testado em humanos. A gente te conta tudo isso e muito mais a partir de agora. A Câmara dos Deputados deve votar nesta semana a mini-reforma eleitoral. O projeto ameniza as punições à prestação de contas de campanha dos políticos. A proposta deve ser divulgada nesta terça-feira. A proposta da mini-reforma foi construída a partir de debates de um grupo de trabalho no Congresso. Os principais pontos são a flexibilização das regras de inelegibilidade de um político, a alteração das normas das campanhas eleitorais e de prestação de contas. O cronograma previsto pelo relator, o deputado Rubens Pereira Júnior, prevê que os textos sejam votados em plenário até quarta-feira. Até lá, podem ser feitas mudanças para ampliar o apoio junto aos líderes partidários. Para especialistas, o projeto, apresentado com pouco menos de um mês de trabalho, deve flexibilizar as regras para o uso de recursos públicos e dificultar punições a partidos e candidatos. A pressa em discutir os projetos tem um motivo. Para ser válida já nas eleições de 2024, a mini-reforma precisa ser aprovada até o dia 6 de outubro, ou seja, um ano antes do pleito. Entre 2013 e 2022, o Congresso realizou 19 modificações em legislações relacionadas às eleições e partidos. O número representa uma modificação a cada 6 meses nesses últimos 10 anos. E a Procuradoria-Geral da República pediu que 31 réus que respondem por incitação aos atos de 8 de janeiro também respondam por práticas de vandalismo às sedes dos 3 poderes. O órgão enviou um pedido de complemento das acusações ao Supremo Tribunal Federal. O pedido da PGR foi feito porque a investigação apontou que eles estiveram dentro dos prédios do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional ou do Supremo. Até então, esses 31 réus respondiam por crimes menos graves, relacionados à instigação dos ataques. As acusações para esses casos são de incitação ao crime, equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os poderes constitucionais e a associação criminosa. Os réus presos em frente ao quartel-general do Exército em Brasília também podem responder por crimes mais graves, com penas que, somadas, podem chegar a 30 anos de prisão. Caso o complemento das acusações seja aceito, esses 31 réus não vão mais poder firmar um acordo de não persecução penal com a Procuradoria-Geral da República. Esses ajustes permitiriam que os réus não fossem julgados desde que cumprissem algumas regras, como confessar o crime e seguissem sanções que foram acordadas como pagamento de multa. O órgão recebeu documentos da Polícia Federal para analisar as informações das pessoas que foram presas em frente ao QG do Exército com dados genéticos obtidos de materiais recolhidos nos locais das invasões. Até o momento, a PGR apresentou 1.409 denúncias relacionadas ao 8 de janeiro. O STF já recebeu 1.365 delas. Os primeiros 4 réus acusados de participação nos atos serão julgados pelo Supremo nesta quarta-feira, amanhã. E o Supremo Tribunal Federal liberou o empréstimo consignado a beneficiários de programas sociais e também validou a ampliação do crédito destinado a outras modalidades. Por unanimidade, o STF decidiu permitir a contratação de empréstimos consignados por beneficiários de programas sociais do governo. A norma também ampliou o auxílio para empregados da iniciativa privada, servidores públicos e aposentados dos 2 setores. Os ministros da Corte Suprema discutiram uma ação do PDT contra uma mudança feita no ano passado nas regras de acesso aos empréstimos consignados.
A norma autoriza que pessoas cadastradas no benefício de prestação continuada e em programas federais de transferência de renda, como Bolsa Família, contratem empréstimos nessa modalidade, fixando as parcelas que serão descontadas diretamente na fonte. O partido acredita que esse desconto pode ampliar o superendividamento e deixar o beneficiário vulnerável, já que a renda fica comprometida antes mesmo do recebimento. A ação também contestou a elevação do limite de renda de empregados selitistas e de beneficiários do INSS, que pode ser comprometida com os empréstimos consignados. Esse limite passou de 35% para até 45%. Mas prevaleceu a posição do relator do caso, o ministro Nunes Marques, que votou para rejeitar a ação e considerar constitucionais as mudanças nas regras dos consignados. O relator disse que na contratação do crédito, o beneficiário adquire liquidez imediata para sanar dívidas e gastar em despesas inadiáveis. Acaba hoje o prazo para empresas que têm dívidas a receber se cadastrarem para a nova fase do programa Desenrola Brasil. A próxima etapa vai beneficiar pessoas que recebem até 2 salários mínimos por mês. Bancos varejistas e companhias de fornecimento de água, gás e energia elétrica que querem participar do Desenrola Brasil têm até esta terça para fazer a adesão. Podem se inscrever as empresas que têm valores a receber referentes à faixa 1 do programa, voltada para clientes com renda mensal de até 2 salários mínimos, ou inscritos no CadÚnico, que tenham dívidas de até R$5 mil. Os interessados devem acessar o portal credor do programa Desenrola Brasil e informar o CNPJ com certificado digital. O prazo para o cadastro deveria acabar no último sábado, mas foi prorrogado pelo Ministério da Fazenda até esta terça. Podem se inscrever as pessoas jurídicas que negativaram consumidores entre o início de 2019 e o fim de 2022, desde que a negativação tenha permanecido até 27 de junho deste ano. As companhias que forem habilitadas receberão os pagamentos das dívidas à vista a partir do fim de setembro, período previsto pelo governo para dar início à terceira etapa do Desenrola. Agora a gente fala sobre o aeroporto de Congonhas, aqui em São Paulo, que cresceu e ultrapassou o terminal Guarulhos nas maiores rotas domésticas do mercado aéreo do Brasil. A informação foi obtida por um levantamento feito pela Folha, com base em dados públicos disponibilizados pela ANAC. Quem traz mais detalhes para a gente sobre esse estudo é a repórter Maria Clara Leite. O levantamento considera os 5 trechos domésticos com maior fluxo de passageiros no país e avalia apenas os 7 primeiros meses de cada ano, entre 2010 e 2023. Segundo dados da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, o trecho mais movimentado do país, que é a ponte aérea São Paulo-Rio de Janeiro, é liderado por Congonhas já há alguns anos. E no ano passado, o terminal localizado na zona sul da capital paulista passou a ocupar mais 2 posições das rotas de maior destaque no Brasil, com destino a Porto Alegre e Brasília. Depois disso, nos primeiros 7 meses desse ano, Congonhas também encabeçou o 4º trecho doméstico de maior volume de passageiros, que é a rota São Paulo-Confins, em Minas Gerais. Desde março de 2023, Congonhas opera com capacidade de 44 pousos ou decolagens por hora, 36 para aviação comercial e 8 para aviação geral, que inclui aí as aeronaves de pequeno porte e também os jatos executivos. Só que mesmo com o aumento na movimentação e liderança nos principais voos domésticos, o fluxo aqui no aeroporto ainda permanece abaixo do nível pré-pandemia. No último mês de maio, o cenário se reverteu um pouquinho, com 7,5 milhões de passageiros transportados no mercado doméstico, o que dá aí cerca de 250 mil passageiros a mais do que no mesmo período de 2019. Em junho, também foi registrada uma ligeira alta no número de viajantes, mas em julho, o número caiu novamente e ficou abaixo do registrado antes da chegada da Covid-19.
Bem, e apesar desse atual destaque do aeroporto de Congonhas nos voos domésticos, ele ainda é alvo de críticas devido à sua capacidade limitada e também sofre com muitas reclamações dos vizinhos devido ao excesso de ruídos aqui na região. E mudando de assunto, temporais e queda de granizo voltam a ameaçar a região sul do país nesta semana. Após a passagem de um ciclone extratropical que matou 47 pessoas, sendo 46 vítimas no Rio Grande do Sul e uma em Santa Catarina, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta válido a partir desta manhã, com possibilidade de chuvas, ventos, granizo e riscos de alagamentos. As chuvas podem variar entre 50 e 100 milímetros por dia, com ventos acima dos 60 quilômetros por hora. O alerta é válido para quase todo o Rio Grande do Sul, o oeste de Santa Catarina e para o sudoeste do Paraná. A maior preocupação é com o Vale do Taquari, que pode registrar acumulados superiores a 100 milímetros com a chegada do novo ciclone, que deve se formar a partir de amanhã, quarta-feira. E veja a seguir, criminoso brasileiro foragido é visto armado com rifle por moradores nos Estados Unidos. E ainda, rim bioartificial, que pode libertar pacientes da diálise, será testado em humanos. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 8 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com mais notícias dessa terça-feira para você. A nova variante da Covid-19 está dando mais trabalho às autoridades de saúde do Rio de Janeiro, que decidiram intensificar o fornecimento de informações à população, até porque não param de aumentar os números de atendimentos e também de internações. Os casos de Covid-19 estão crescendo nas unidades de pronto atendimento da rede estadual do Rio de Janeiro nas últimas semanas. O aumento foi registrado nos testes rápidos e PCRs. Por isso, a Secretaria Estadual de Saúde lançou um boletim com dados da doença no estado, com o monitoramento das informações sobre o vírus. A ideia é atualizar a população com simplicidade. A última semana de julho deste ano, a taxa de positividade da Covid-19 era de 2,5%. Já a primeira semana de setembro chegou a 18%. Segundo o município do Rio, os moradores que tomaram a vacina bivalente contra a Covid-19 totalizam em aproximadamente 29% daqueles com mais de 12 anos de idade. A Secretaria Municipal de Saúde afirmou que também há um registro de crescimento dos casos nas unidades da capital. A positividade dos testes está em 11%, devido à circulação da nova variante EG, uma subvariante da Omicron. A recomendação da Secretaria é que as pessoas que ainda não receberam um reforço com a vacina bivalente procurem uma das unidades de saúde na cidade. E agora vamos de destaque internacional. Brasileiro foragido nos Estados Unidos, após ter sido condenado à prisão perpétua, foi visto por moradores da Pensilvânia. Segundo relatos, ele está armado com um rifle. Testemunhas relataram, inclusive, terem ouvido tiros. A recompensa por sua captura já dobrou de valor. Em 31 de agosto, em plena luz do dia, o brasileiro escalou uma parede e pulou o teto da penitenciária dos Estados Unidos. A fuga foi registrada por uma câmera de segurança da cadeia. Danilo Cavalcante foi condenado à prisão perpétua após matar Débora Brandão de forma violenta na frente dos 2 filhos dela em 2021. As buscas por sua captura, vivo ou morto, envolvem dezenas de policiais, helicópteros e drones. Além disso, o nome do brasileiro também foi incluído na lista de procurados da Interpol. Autoridades da Pensilvânia aumentaram para $25 mil, cerca de R$123 mil, a recompensa para quem tiver informações sobre seu paradeiro. Danilo Cavalcante já era investigado no Brasil por matar um homem a tiros na cidade de Figueirópolis, interior do Tocantins, em 2017.
De acordo com a imprensa americana, ele está armado com um rifle e pessoas que vivem na região teriam ouvido tiros. As autoridades pediram para que os moradores procurem por abrigos seguros e acionem um serviço de emergência caso tenham informações sobre o fugitivo. A polícia espera prender Danilo nas próximas horas. A fuga de Danilo Cavalcante também provocou a prisão da irmã dele, que morava nos Estados Unidos de maneira ilegal. Ela deve ser deportada em breve. E de acordo com a emissora estatal 2M, pelo menos 2.862 pessoas morreram e cerca de 2.500 ficaram feridas no terremoto que atingiu Marrocos na última sexta-feira. Esse foi considerado o tremor mais letal no país desde 1960. As equipes de resgate continuam vasculhando os escombros e tentando chegar a comunidades isoladas após o terremoto devastador. O impacto foi sentido por toda parte, atingindo desde o norte até Casablanca. Com magnitude de 6,8 graus, o terremoto que partiu das montanhas do Alto Atlas, no Marrocos, na noite de sexta, foi o mais forte já registrado para a região em pelo menos 120 anos, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos. O epicentro do terremoto, a 18 quilômetros de profundidade, fica a cerca de 70 quilômetros do popular centro turístico e econômico de Marrakech e deixou um rastro de destruição nas cidades. O líder norte-coreano Kim Jong-un está a caminho da Rússia. Ele deve se reunir com o presidente Vladimir Putin ainda hoje na cidade portuária de Vladivostok. Especialistas sugerem que o encontro entre ambos, no extremo leste da Rússia e perto da Coreia do Norte, será concluído com um acordo de venda de armas. Fontes afirmam que Putin está buscando projéteis de artilharia e mísseis antitanque norte-coreanos para a guerra na Ucrânia, em troca de tecnologia avançada para satélites e submarinos nucleares, assim como ajuda alimentar para a Coreia do Norte. O líder norte-coreano, que não costuma viajar para o exterior, não sai da Coreia do Norte desde o início da pandemia de Covid-19. A Rússia, um aliado histórico de Pyongyang, foi um apoio crucial desse isolado país durante décadas, com laços que remontam à fundação da Coreia do Norte há 75 anos. Kim apoiou fortemente a invasão da Ucrânia por Moscou, o que teria incluído, segundo o governo em Washington, o fornecimento de foguetes e mísseis. Para libertar pacientes da diálise, cientistas norte-americanos desenvolveram um rim bioartificial. Depois do teste em animais, o dispositivo agora será testado em humanos. A reportagem é da Maria Clara Leite. Mais de 37 mil pacientes aguardam por um transplante de rim no Brasil. Nos Estados Unidos, são cerca de 500 mil pessoas em tratamento de diálise. Quando a gente fala em diálise, a gente está se referindo a um procedimento que substitui a função renal, pelo menos parcialmente, tá? O nefrologista João Luiz Carneiro explica que se não houver contraindicação para todo paciente com insuficiência renal, há recomendação de transplante de rim. A partir do instante que ele já tem indicação para diálise, já tem menos de 15% de função renal, ele já tem indicação do transplante também. Se a gente conseguisse transplantar esse paciente antes de fazer diálise, seria o ideal. O grande desafio é o número de órgãos disponíveis. Por isso, a ciência trabalha dia e noite em busca de alternativas. Na Universidade da Califórnia, em São Francisco, nasceu o rim bioartificial. Um dispositivo implantável que imita as funções diárias do rim humano. Uma esperança para as longas filas de espera pelo órgão no mundo. O dispositivo desenvolvido pelo Projeto Rim da Universidade se conecta diretamente aos vasos sanguíneos e veias e é capaz de exercer as mesmas funções do rim humano. Quando a nossa célula funciona, ela libera um monte de um lixo metabólico que tem que ser excretado. E esse lixo metabólico é excretado pelo rim e, se o rim não funciona, acumula no sangue. Isso traz uma série de sintomas, uma série de problemas. Por isso que precisa fazer diálise. Diálise ou transplante de rim. Um procedimento que ainda apresenta risco de rejeição. O especialista lembra que, por mais que haja compatibilidade entre doador e receptor, um novo órgão é sempre um tecido estranho e pode ser rejeitado pelo organismo. Mas não seria assim com a nova tecnologia. Nesse tipo de procedimento que eles estão oferecendo, né,
não haveria essa reação do organismo contra essas células que estão dentro desse bioreator que eles colocam assim. Então, você não teria rejeição de um tecido que está guardadinho lá dentro, sob o risco de você perder esse órgão ao longo dos anos por conta do organismo que recebeu não aceitar um tecido novo dentro dele. Essa foi a conclusão do primeiro ensaio clínico realizado em porcos. O próximo passo são os testes em humanos. Nessa fase, os cientistas pretendem encher o bioreator com células renais adicionais desenvolvidas em laboratório para imitar todas as funções do órgão. E esse passo é um passo bastante grande, né? Principalmente lá nos Estados Unidos, onde eles têm uma legislação bem rigorosa em relação a isso. Nós vamos ter que provar bem direitinho como é que isso funciona, que realmente não tem risco para o ser humano, ou tem um risco menor, para que comece a desenvolver trabalhos em seres humanos antes de você daí virar uma tecnologia que esteja disponível no mercado para que possa ser usado em larga escala. Até lá, a melhor saída para as doenças renais e outras ainda é a doação de órgãos. Por isso, o doutor faz um apelo. O paciente que tem insuficiência renal, ele fica fazendo diálise durante 10, 15, 20 anos, então ele consegue sobreviver até o momento que ele consiga receber um órgão, né? Em compensação, os pacientes que têm esse transplante cardíaco, transplante hepático, transplante de pulmão, eles não têm a mesma opção. Ou eles recebem o órgão, ou eles morrem, né? Então, por isso que é importante a gente ter essa conscientização de que as pessoas façam a doação, porque tem gente que não pode esperar na fila. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas eu volto com mais informações para você. Até já!